para a aula de hoje. Então, a última aula que nós tivemos juntos aqui, que nós trabalhamos juntos, nós falamos a respeito de reprodução, de métodos anticonceptivos, falamos sobre preventivo, né, métodos preventivos, tá bom, Arthur? De métodos preventivos, e falamos sobre algumas doenças sexualmente transmissíveis. Das doenças sexualmente transmissíveis, quais delas vocês lembram da última aula que nós tivemos aqui juntos? AIDS. Oi? Oi, professor. Então, eu perguntei, da última aula que nós tivemos, né, nós falamos sobre DST, por exemplo, né, e um assunto da aula passada foi esse. Qual DST ou qual doença sexualmente transmissível você lembra da aula passada para cá? HIV, né, professor? HIV, gonorreia, o Arthur colocou. O que mais? HIV é o vírus, especificamente, né? E a doença é a AIDS. Aí falaram gonorreia, o que mais? Tem mais nenhuma? Herpes. Herpes, sífilis, né? Então, dentre essas doenças, que é Agatha? Entendi. DST. DST é o todo, é a sigla de todas as doenças. Tá. Ah, tá. Não. Então, aí nós falamos sobre elas. Existem algumas que são causadas por vírus e outras por bactérias. E aí nós falamos sobre prevenção, sobre alguns métodos preventivos. De todos os métodos preventivos que foram citados, quais deles são preventivos contra DST? Camisinha. Só, né, João? Só essa. As outras, não. Eu até fiz uma fala na aula que existiam, né? Hoje já não tem mais esse tipo de colocação, que falava que estava prevenida porque tomava pílula, por exemplo, né? A mulher falava, não, eu não vou pegar doença nenhuma porque eu tomo pílula. O que tem a ver? Nada, né? Porque a pílula, ela só vai prevenir, ela só é preventivo contra a gravidez, só. Contra a DST, não. Nenhum outro método, o DIU, a pílula, o diafragma, aquele adesivo, nenhum desses protege a mulher nem o homem contra DST. O único que protege são os preservativos, masculinos e femininos, só, mas nenhum. Todos os outros só previnem contra a gravidez, contra a gestação, só, mais nada, tá? Então, nós falamos sobre esse assunto, falamos sobre a reprodução dos seres como um todo, no segundo bimestre, terminando no comecinho desse terceiro, e agora, nesse terceiro bimestre, nós vamos falar sobre um assunto novo, novo entre aspas, né? Porque vocês sabem, já tiveram aula sobre esse assunto, e vocês também já tiveram aula sobre esse assunto, não só em ciências, mas em geografia também. Vocês já tiveram aula sobre esse tipo de assunto. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a nossa Terra, o comportamento da nossa Terra. Nós vamos falar a respeito dos movimentos que a Terra realiza e vamos falar sobre as estações do ano. O que tem a ver o movimento da Terra com as estações do ano? Boa tarde, Wesley. Você pode repetir, professor? Então, o que tem a ver os movimentos da Terra com as estações? Estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. O
que elas têm a ver, os movimentos da Terra têm a ver com essas estações. É relacionado com o eixo dela, que uma hora ela tá uma parte, às vezes, sei lá, o verão, assim, vou falar por assim dizer, ele passa mais rápido, passa mais devagar? Isso, então, é justamente isso. O movimento de rotação ligado ao movimento de translação e a inclinação do eixo central da Terra, do planeta, esse eixo, é lógico, é um eixo imaginário, todo mundo já ouviu falar sobre isso, ele tem uma inclinação e faz com que as estações ocorram durante os dois movimentos que a Terra realiza, não é? Então, isso nós já temos claro na nossa mente. Agora vamos voltar um pouquinho antes da Terra. Nossa Terra, o nosso planeta, o planeta em que nós vivemos, ele, em relação ao sistema em que nós estamos, ele é o terceiro planeta em relação ao Sol, e ele está numa distância, numa posição em que a temperatura é ideal para que a vida aconteça. Só que não é só isso que importa para a nossa vida, para a vida acontecer no nosso planeta. Existem alguns componentes que dão certo aí, que casam com as características do planeta para que a vida ocorra aqui. Uma característica dessas é a presença da água, por exemplo, né? Sem água, não há vida, nada de vida, né? Então, são essas as características que nós podemos, algumas das características que nós podemos citar. Agora, voltando, antes do planeta existir, nós vamos falar, e ser habitado por nós, enquanto seres racionais. O planeta, o universo todo, que é constituído por muitos elementos, ele se formou há aproximadamente quanto tempo? Não o planeta, o universo. Quanto tempo, mais ou menos, a gente pode determinar de existência do universo? 7,5 bilhões, professor? Quanto? 7,5 bilhões? Pouco mais. Mais, né? Aliás, quase o dobro, né? 13 bilhões? 13. Então, para a gente não ficar chutando aqui, o universo inteiro, ele se formou há aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Então, Professor, 13,7 bilhões de anos, o que aconteceu? O que a ciência, o que a física especificamente fala a respeito disso? Fala que existiam gases leves e pesados. Então, fala que existiam gases, moléculas gasosas de gases leves e pesados, e que os gases leves formaram os gases pesados. E que no começo existia, assim, na quantidade de elementos químicos, existia o hélio, especificamente. O hélio, ele foi reagindo com o ambiente por conta de temperatura e por conta do próprio movimento em que esses átomos realizavam, e formou o hidrogênio. Então, hélio e hidrogênio são os elementos, assim, vamos colocar como se fosse idade. São os mais velhos, os considerados primeiros elementos, primeiros átomos que se formaram no ambiente inteiro, e que esses átomos foram formando os outros, e que foram formando as substâncias que existem hoje, e que nós podemos utilizar de benefício, como bem, e como mal, né? De benefício e malefício.
Então, por conta dessa explicação da física, que fala que o universo se formou por esse movimento de átomos gasosos, e quanto mais esse movimento acontecia, mais eles se aproximavam, e chegou o momento em que esses átomos, eles não tinham mais espaço para se locomover, para se mexer, né? E quando eles chegaram próximos, o que aconteceu? Uma explosão de átomos que não eram elementos ainda específicos e que não eram matéria específica, eram só átomos. E esses átomos explodiram, foi uma explosão gigantesca e formou o nosso universo inteiro. O universo ele é formado por bilhões de galáxias, ele é formado por uma infinidade de corpos celestes. E antes da gente falar sobre essa expansão, né, vamos perguntar assim, dentre esses corpos celestes que nós estamos falando aqui, e que vocês já devem ter ouvido durante a vida escolar de vocês, quais são, o que você pode citar, né, de corpos celestes? Que corpos celestes você conhece, que faz parte do universo? Os planetas, professor? Planetas, né? Quando você olha para o céu, durante o dia é uma coisa, durante a noite é outra. Durante o dia, o que você consegue ver mais? O Sol. O Sol. E à As noite? estrelas, professor. As estrelas, né? Estrelas, A Lua. a Lua, A Lua A seria Lua. O que a Lua é? satélite natural, A Lua é um satélite. E o Sol é o quê? Uma Uma estrela. estrela, Isso. O Sol, uma estrela, temos os satélites naturais, temos os planetas, temos asteroides, né? Temos nebulosas, são vários elementos que constituem o nosso universo. E é especificamente sobre esse universo que nós vamos falar e onde nós estamos nesse universo. Nós estamos situados especificamente no sistema solar, ou, mais claramente, né, Via Láctea? o nosso sistema ele é chamado de Via Láctea. Tá? Então, nós vamos compartilhar a tela, os slides de hoje, são só 10, eu vou tentar ser o mais claro possível e vou explicando para vocês. Deixa eu só terminar de carregar que a gente já começa a falar. Espera aí, só um pouquinho. Tem alguém pedindo permissão aqui, pronto. Pronto. Então, aqui, ó, nós estamos vendo o universo, estamos vendo aí o céu à noite e o sol presente, e o nosso planeta em relação ao Sol. Uma distância ideal para que haja uma temperatura boa e para que haja água e outras condições para que exista vida no nosso planeta. Além da água,
quais as outras condições que o planeta Terra tem para que haja vida aqui? Oxigênio. O sol. O oxigênio, Água. a água, que já foi falado, e alguns outros gases que vão proporcionar a sobrevivência do homem no planeta. Aí, ó, esse lado aqui, ó, lado esquerdo do planeta, ele está totalmente voltado para o Sol. Indica que aqui é dia. Esse outro lado não está voltado para o Sol. Indica que é noite. Certo? Por que que o Sol é uma estrela e aqui nós temos milhares de estrelas e esse lado da Terra é claro, voltado para o Sol, que é uma estrela, e esse outro lado é escuro, voltado para milhares de estrelas? Porque o Sol é a estrela mais perto? Isso. Porque a proximidade do Sol faz com que nós estejamos no sistema dele, né? Na galáxia dele. Por isso, o nosso sistema é chamado de sistema solar. A Via Láctea também é chamada de sistema solar. Essas outras estrelas que estão ao longo aqui, elas estão muito distantes, a bilhões de anos-luz do nosso planeta. Por isso, nós conseguimos enxergar apenas pontos luminosos lá em cima. A luz dessas outras estrelas, não surtem efeito algum no nosso planeta, apenas a do Sol, por conta da proximidade. E é em relação ao Sol que nós vamos falar sobre os movimentos da Terra e as estações que acontecem no nosso planeta. São 4 estações, especificamente 3 meses cada uma, e existem momentos em que a temperatura é maior em determinada região e outra é menor. Isso por conta do quê? Por causa da inclinação do eixo central aqui do planeta, né, na vertical, e do movimento de rotação e translação. Os dois movimentos juntos é que vão fazer com que cada região da Terra receba luminosidade e temperatura alta em determinado tempo do ano. Ô, professor, Então, oi. como é que é possível a gente ver, pelo menos, a luz das estrelas se elas estão há bilhões e bilhões de anos? Então, porque os raios luminosos e as explosões que acontecem constantemente nas estrelas são infinitamente proporcional à nossa visão da luminosidade delas. Existem estrelas aqui na região toda que são muito maiores do que o Sol. Então, dá essa noção, dá essa claridade de observação durante as noites mais tranquilas, olhar o céu estrelado. É lógico que hoje em dia nós observamos aí a estrelas com mais dificuldade. Já houve momento da nossa planeta inteiro em que nós olhávamos para o céu durante qualquer estação do ano e víamos claramente as estrelas. Hoje, nós não vemos mais tanto assim, não conseguimos enxergar e nem identificar direito a olho nu. Por quê? Por conta da poluição, por conta dessa massa de ar pesado que tem na atmosfera do nosso planeta, que impede essa visão, certo? Ainda mais aqui em São Paulo, né? Então, né? Então, a nossa aula de hoje é movimentos da Terra e as estações do ano. Então, um dos movimentos é o movimento de rotação, está aí o gifzinho mostrando para vocês, movimento de rotação, e indo e voltando, mostrando norte e sul do planeta. É lógico que esse eixo aí, ele é um eixo imaginário. E aqui, o movimento de translação, que é o movimento ao redor, quando a Terra orbita o Sol, que é a nossa estrela maior. Veja que nessa imagem, nós podemos ver raios saindo especificamente da estrela Sol. Essa imagem está mostrando, né, e a gente pode identificar que são
inúmeras explosões que acontecem a todo momento na estrela. Se algum dos planetas mais próximos fosse mais próximo ainda do Sol, receberia com certeza essa radiação e a temperatura elevada na sua superfície, fazendo com que esse planeta fosse destruído, né? Então, nós temos aí uma distância específica de cada planeta para a posição em que o Sol está, para que isso não aconteça. Os 4 primeiros planetas que compõem o nosso sistema, que é o sistema solar, eles são rochosos, eles têm uma temperatura, né, que fez com que já solidificasse a estrutura, a crosta, e se transformassem em planetas rochosos. Os 4 últimos são maiores, porém não têm superfície rochosa, são todos gasosos. E aí, só para continuar esse raciocínio, quantos planetas existem no nosso sistema hoje? Se arrisca aí, Leonardo. João? Não sei. 7 ou 8, professor? 8. Eram 9 planetas. Aí Plutão foi rebaixado a planeta anão. Então, nós temos 8 planetas. Os 4 primeiros são rochosos e os 4 últimos são gasosos. Superfície rochosa e superfície gasosa. Os planetas de superfície gasosa são muito maiores do que os planetas de superfície rochosa. E Plutão era o último, tinha uma massa muito inferior aos 4 primeiros planetas. E então ele foi rebaixado a planeta anão. Então, conforme nós falamos, né, a Terra ela tem 2 movimentos principais, o movimento de rotação e o movimento de translação. No movimento de rotação é aquele em que o planeta gira em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação relaciona-se ao movimento do planeta, à orbitação do planeta em torno do Sol. Esses movimentos, eles vão determinar, né, e por conta da inclinação, eles vão determinar o quê? As estações climáticas e as posições em que a Terra se encontra em relação ao Sol. A posição mais próxima ao Sol, ela é chamada de periélio, e a mais distante é chamada de afélio. Então, são 2 posições, periélio, quando a Terra está mais próxima do Sol, e afélio, quando a Terra está mais distante do Sol. Isso se dá por quê? Por causa dessa elipse do movimento de translação. Não é uma circunferência exata. Ela tem um alongamento nas extremidades, fazendo com que a Terra, em um certo momento, fique mais próxima, em outro momento, mais distante do seu movimento de translação entre a Terra, entre o planeta e a estrela. No periélio, que é o mais próximo, a distância é de 147 milhões de quilômetros entre a Terra e o Sol. E ele acontece aproximadamente em janeiro, no início de janeiro ali, onde é verão. Mas o verão não tem nada a ver com a proximidade do planeta, porque em determinado momento aí do periélio, é verão em alguns pontos e inverno em outros. Não é a mesma temperatura no planeta inteiro. Nós vamos entender isso aqui no decorrer da aula. Aí o ponto mais distante, conforme eu falei no slide anterior, é chamado de afélio. É a distância maior. Que distância é essa? 152 milhões de quilômetros. Então, no primeiro ponto, a Terra está a 147 milhões de quilômetros distante do Sol,
e no segundo ponto, que é o afélio, a Terra estará a 152 milhões de quilômetros do Sol. Periélio mais próximo, afélio mais distante. E quando é que acontece esse afélio? Ali, aproximadamente em julho. Coloca o dia, mas não é exatamente assim. Tanto que colocou em aproximadamente 4 de julho. As variações na radiação solar recebidas durante, né, devidas a essa variação de distância, são pequenas. Então, nesse período, se a variação de radiação é menor, a temperatura também será menor. E aqui a imagem mostrando os pontos P e A. Ponto P do periélio, onde a Terra está mais onde a Terra, em vermelho aqui, está mais próxima do Sol, e o A, ponto A de afélio, onde a Terra está mais distante do Sol, tá? Só que nesse momento, nessa imagem, a Terra não está nem no periélio nem no afélio. Ela está aqui do lado, né, mais para o lado direito aqui da circunferência, não, da elipse, que forma o movimento, tá vendo? É uma elipse, então vai ter um momento em que a Terra está mais longe e um momento em que a Terra está mais próxima. Essa imagem, ela está mostrando algumas regiões da Terra e mostrando o que acontece com a incidência do Sol em hemisférios durante alguns pontos, né? Mostrando aqui que aqui em cima, no Polo Norte, vai começar a incidência de luz. Aqui a incidência de luz, nessa segunda imagem aqui, já está acontecendo, enquanto aqui embaixo, no sul, nessa mesma imagem, não tem incidência solar alguma. Então, nos polos, nós vamos dizer que existem 2 estações, verão e inverno, e que cada uma dura aproximadamente metade do ano, por conta dessa inclinação do planeta. Aí as relações entre o nosso planeta e a estrela, que é o Sol. As estações são causadas, como nós já dissemos, e foi levantado pelo conhecimento de vocês, elas são causadas pela inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à perpendicular ao plano definido pela órbita da Terra em relação ao Sol, tá? Esse plano elíptico que acontece em relação ao Sol. Essa inclinação vai fazer com que a órbita da Terra em relação ao Sol mude continuamente, enquanto a Terra gira em torno do Sol e em torno do seu próprio eixo. Isso vai fazer com que ocorra incidência de luz do Sol em locais diferenciados durante o ano todo, fazendo com que aconteçam as 4 estações climáticas. Conforme eu disse na aula passada, o nosso planeta não é formado de gavetas, em que eu quero puxar o centro e fazer com que no centro da Terra seja verão. Puxo essa gaveta e aproximo do Sol. Depois eu quero puxar o norte, empurro o centro e puxo o norte. Não é bem assim, né? Por conta da inclinação e dos movimentos, cada momento, uma parte da Terra vai estar recebendo a luminosidade do Sol. Agora vai falar especificamente dos hemisférios, né? O hemisfério sul, ali embaixo, se inclina para longe do Sol durante o nosso inverno, em relação ao Sol. E durante o nosso verão, isso significa que a altura do Sol ela vai mudar também. O ângulo de elevação do Sol acima do horizonte para uma dada hora do dia, por exemplo, meio-dia, nós vamos ver que o Sol está a pino em determinados locais, em outros não. No hemisfério de verão, as alturas do Sol são maiores, então os dias são mais longos.
E nos dias de inverno, no hemisfério de inverno, a altura do Sol é menor, então os dias são mais curtos. Como assim? Né? Não são mais curtos por período, são mais curtos por incidência da luminosidade. O dia não vai ter 11 horas e depois 13 horas. O dia tem 12 horas, a noite 12 horas, fazendo 24 horas no movimento de rotação. Porém, no verão, os dias parecem ser mais longos porque a incidência de luz é maior, fica um período maior em determinados locais, em determinadas regiões do planeta. E no inverno, os dias parecem menor, por conta dessa incidência da luz do Sol. Tá claro até aí? Sim, senhor. Boa. Então tá bom. Então agora eu vou mostrar algumas figuras para a gente poder identificar o que as palavras estão dizendo aqui. Então aqui nós temos a vertical e a horizontal, né? E essa imagem é uma imagem geográfica, mostrando meridianos, mostrando eixo de rotação, altura de contato do plano horizontal, mostrando longitude e latitude, que são definições mais específicas, não que a ciência não possa explicar, já que geografia também é uma ciência, mas está mais ligados à geografia. Então, aqui tem um NH, um HN e um HS. Significa hemisfério norte e hemisfério sul. Por quê? Ó, ponto sul para baixo, ponto norte para cima. Então, é a inclinação dos eixos, né, do eixo que contém a Terra, vai fazendo com que determinados locais do planeta recebam maior intensidade de luz solar. Esse outro está mais claro, essa imagem está mais tranquila, falando sobre o meridiano de Greenwich, né? E falando sobre um meridiano do observador, sobre latitude e longitude. E o plano médio aqui do nosso planeta, que separa o hemisfério norte e hemisfério sul, que é a linha do Equador, que também é uma linha imaginária. Aqui o texto vai falar especificamente sobre o total de radiação solar recebida e vai falar que esse total depende não apenas da duração do dia, como também da altura do Sol. Como a Terra é curva, ela não é um quadrado, não é plana, como a Terra é curva, a altura do Sol ela vai variar com a latitude. E aí nós vamos ver nos sistemas de coordenadas geográficas, que eu vou mostrar na figura 2, depois na figura 2.3, depois na 2.4 e na 2.5. Então, nós vamos ver, através das imagens, a latitude e a incidência de luz no Sol, né? Isso pode ser visto também na figura 2.4, que fala a respeito, que mostra a altura do Sol e a influência e a intensidade de radiação solar. Ou a irradiância, quando falta e quando tem, né? Quando falta a radiação e quando existe a radiação da luz do Sol em determinadas posições, determinadas regiões da Terra. Isso é a quantidade de energia que atinge uma área unitária por unidade do nosso planeta e por unidade de tempo. Ela é também chamada de densidade de fluxo. Fluxo do quê? Da luz solar. Então, vai ter uma densidade de fluxo de luz solar de duas maneiras. Primeiro, quando os raios solares atingem a Terra verticalmente, de norte para sul, eles são mais concentrados. E quando menos altura solar, mais espalhada e menos intensa é a radiação. Ou seja, quando ele vem verticalmente, a intensidade é maior. Quando ele vai se transformando em incidência horizontal, vai se espalhando essa intensidade de raios.
Então, a intensidade vai ser um pouco menor em relação à radiação na vertical. Aqui a figura 2.3, mostrando a radiação, o eixo de rotação e a radiação da luz do Sol em relação à longitude e latitude. A figura 2.4, mostrando uma incidência no hemisfério em relação aos graus de inclinação, 90, 66, 30, 0, quando está no meio ali é 0, e a incidência do lado direito aqui, total de luz de radiação solar no planeta. E no terceiro, já aqui na região, sem observar a esfera Terra, como é que isso acontece na figura 2.5, que mostra maior pressão, menor intensidade de força agindo sobre os gases no nosso planeta. Essa imagem mostra os lados da esfera, do Sol, também da Terra, também mostrando a radiação solar, mostrando solstício e equinócio ao mesmo tempo nessas três imagens. Aí vamos ver o que é isso, o que é solstício e equinócio. Eles estão ligados especificamente ao verão, inverno e primavera e outono, né? A incidência de raios verticais do Sol, portanto, vai acontecer entre 23 a 27 graus norte e 23 e 27 graus ao sul, longitude e latitude, né? E todos os locais situados na mesma latitude têm idênticas alturas do Sol, e a duração do dia também é idêntica. Se os movimentos relativos Terra-Sol fossem únicos e controladores da temperatura, esses locais teriam temperaturas idênticas a todo momento, durante todo o ano. Contudo, apesar da altura do Sol ser o principal controlador da temperatura, não é o único aspecto a se observar. O aspecto maior a ser observado é a inclinação do eixo. Aí o outro movimento, que é o movimento de translação, diz o seguinte: translação é um dos movimentos realizados pela Terra, e assim como o movimento de rotação e precessão diz respeito ao caminho percorrido pelo planeta ao redor do Sol. E essa volta que acontece do planeta ao redor do Sol, ela tem um período. O período de translação, ela é de aproximadamente 365 dias e 6 horas. Tá? E aí, 4 anos desse movimento tem um ano diferenciado, que é o ano bissexto. Esse ano bissexto, o que tem nele? Um dia a mais. Por quê? 6 vezes 4, 24. Então, durante 4 anos, foi somando 365 dias e 6 horas. Vai ter um ano, no 4º ano, a quantidade de dias vai aumentar. Vai ter 366 dias. Nesse dia, onde se coloca esse dia? Em fevereiro, no dia 29 de fevereiro, por conta do movimento da Terra em relação ao Sol. E aqui está o movimento, que dura aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Que aí, normalmente, se fala 365 dias e 6 horas, tá? Porque depois de 4 anos, nós temos um dia a mais, que é o 29 de fevereiro. O que eu acabei de falar aqui está escrito agora, e vai falar que o caminho percorrido pela Terra ao redor do Sol possui 2 características.
A primeira é a velocidade, e a média de velocidade, a velocidade média que a Terra realiza em torno do Sol é de aproximadamente 107 mil quilômetros, e apesar de ser uma velocidade elevada, ela não é sentida aqui na Terra. Nós só poderíamos ter essa percepção se a observássemos de um outro ponto, de um ponto fora do planeta. Aí nós poderíamos ter essa percepção da velocidade do planeta em relação ao Sol no movimento de translação. No momento em que o planeta está mais próximo, ele está no periélio, e no momento em que ele está mais distante, ele está no afélio. Isso tudo está ligado ao movimento de translação e não só de rotação. Juntando os dois movimentos, nós vamos ter o periélio, nós vamos ter o afélio, nós vamos ter solstício, nós vamos ter equinócio, e nós vamos ter também as 4 estações do ano. Aí o periélio. O que acontece no periélio? No periélio, a Terra vai se encontrar mais próxima do Sol, mantendo-se a aproximadamente 147 milhões de quilômetros. Nesse ponto, sua velocidade é maior, em órbita do Sol. E no afélio? No afélio, a Terra vai estar a aproximadamente 152 milhões de quilômetros, e a velocidade nesse ponto, em órbita do Sol, será menor. Então, quando a Terra está mais próxima do Sol, a velocidade é maior, e quando está mais distante, a velocidade é menor. Agora está falando especificamente do movimento de translação e do tempo que dura esse movimento. O movimento de translação, ele dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E esse tempo que foi convencionado no ano civil, cuja duração é de 365 dias. A cada 4 anos, nós temos um dia a mais, que é ficamos com 366 dias. E esse ano é chamado de ano bissexto, onde nós temos o dia 29 de fevereiro. Agora, depois de todas essas falas, vem aqui para confirmar a questão do entendimento da aula de hoje. Qual é a relação entre o movimento de translação e as estações do ano? Pessoal, vocês estão aí? Ah, é para responder, é? Ah, eu tô aqui. É o que o Lacan disse no começo, professor, que é o eixo, quando ele está em uma parte, ele tende, entre aspas, a acelerar ou ir um pouquinho mais devagar? Isso. Então, a relação entre o movimento de translação e as estações é a posição em que o planeta vai estar em determinado movimento, em determinada situação do movimento de translação, ligado especificamente ao movimento de rotação também do planeta, conforme vem aqui a seguir essa definição. Ó. Basicamente, as estações do ano resultam do movimento de translação. Para entender como isso acontece, devemos analisar algumas características do planeta Terra, como seu eixo de inclinação, conforme o Arthur falou. Em alguns momentos do ano, a Terra encontra-se mais inclinada para um hemisfério. Essa inclinação máxima faz com que ocorra maior iluminação em um dos hemisférios e menor no outro, onde nós vamos chamar de estações diferenciadas. Quando tem maior incidência, verão. Quando tem menor, inverno. E quando é aproximado, quando é incidências alternadas, nós vamos colocar primavera e verão. E aqui, a imagem aqui de fundo, mostrando o movimento de translação em relação às estações do ano.
Nessa imagem, que é uma imagem parada, é só para vocês identificarem, porém, no slide e na aula gravada, que eu vou postar para vocês, tem as imagens mostrando essa diferenciação do movimento, conforme nós já vimos na aula aqui hoje. Então, tudo que nós vimos até agora, nós vamos dizer que esse acontecimento faz com que os hemisférios apresentem características diferentes ao longo do ano. Enquanto é verão em um lugar, é inverno em outro, primavera em outro e outono em outro. É comum nós observarmos em determinada região a pessoa indo para a praia, curtindo o calor, tomando sorvete, enquanto em outra região as pessoas estão com frio, bem agasalhadas, cobertas em casa, dormindo com bastante agasalho durante a noite, porque estão na estação do verão. Então, conforme foi dito aqui até agora, né, o momento em que a Terra está em sua inclinação máxima ao norte ou ao sul, marca a ocorrência do fenômeno astronômico conhecido como solstício. Esse fenômeno marca o início do inverno, do verão ou do inverno. Se os raios solares estão incidindo com maior intensidade ao norte, ocorre o verão no hemisfério norte. Já no hemisfério sul, ocorre o inverno. E vice-versa. Se a incidência do sol for maior no sul, é verão no sul e inverno no norte. Tá? O solstício ocorre em 2 momentos do ano, em junho e em dezembro. Inverno e verão. Sua principal característica é que os dias tornam-se mais longos e as noites no verão, que as noites no verão. Já no inverno ocorre o contrário. As noites são mais longas e os dias mais curtos. E a imagem aqui mostrando posições da Terra e situações, definições de estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Solstício, solstício, equinócio, equinócio. Certo? Aqui, nessa imagem parada, ela fica clara, mostrando mais ou menos em que período cada estação acontece, mas existem outras imagens que a gente pode providenciar para vocês, que vai mostrar aí que existem exatamente os meses, o período do ano em que ocorrem essas estações, certo? A nossa aula de hoje, ela vai até aqui, nessa imagem. Eu vou parar a apresentação. Então, a nossa aula vai até aqui. Eu gostaria agora de pedir para vocês não saírem, esperarem um pouquinho. Eu só vou fazer a chamada e nós já conversamos aí a respeito do finalzinho da aula. Se tiver alguma pergunta para fazer. Tô de boa, só. Ô, professor. O Arthur que tem. Oi, pode falar. Ó, você tinha falado que as estrelas que a gente vê, algumas estavam há bilhões e bilhões de anos, não é? Isso. Uma das maiores estrelas do mundo é a Canis Major. E, tipo, ela só tá a 5 mil anos-luz da Terra. Como é que a gente não consegue ver ela? Então, tudo isso está relacionado à massa e à posição
dos corpos celestes como um todo no universo, né? Eles se localizam em locais, regiões em que algumas nós conseguimos verificar com facilidade e outras não. Nós temos uma maior dificuldade de enxergar a olho nu, né? Então, existem alguns instrumentos que fazem com que o homem possa identificar localização, que o homem possa identificar localização. Não especificamente olhando através só de instrumentos, mas realizando pesquisas e fazendo cálculos. A princípio, o homem não tinha equipamento algum, ele não tinha tecnologia nenhuma, e ele começou a observar, e por sua curiosidade, ele ficava olhando os pontos luminosos no céu, e eu estou respondendo a sua pergunta, mas já estou aproveitando para colocar algumas outras que foram colocadas aqui, eu estava vendo aqui no chat, para clarear para todo mundo. Então, assim, existem algumas pessoas, alguns cientistas, lá no começo existiram, que eles ficavam observando, e eram décadas e décadas de observação para se tirar uma conclusão de determinadas situações que aconteciam no universo. A partir do momento em que Hubble construiu o seu telescópio, é que muitas coisas clarearam. O telescópio que foi construído por Hubble, facilitou e muito a observação de muitos astros do nosso sistema, muitos corpos celestes do nosso sistema, e fora até do nosso sistema, nós já conseguimos identificar. Através do quê? Não só de observações do espaço em geral, mas também por cálculos e experimentos, lançamento de sondas, as sondas vão trazer visualização de locais ou de corpos mais distantes, tá? Então, é por aí que nós vamos identificar alguns elementos. Existem alguns que estão muito longe, outros estão mais próximos, que a gente também não consegue observar. Depende da posição em que eles estão situados para a gente poder observar. Existem corpos celestes enormes e que nós não conseguimos ver. Ultimamente, estão falando aí de um planeta muito maior do que a Terra e que pode se chocar com o nosso planeta e que pode fazer com que ocorra um evento que já aconteceu lá no início da formação do planeta, enquanto o planeta ainda era todo constituído por rocha derretida. Não tinha nem a estrutura, a camada rochosa que tem hoje. Era tudo lava, magma e metal derretido. E esse planeta veio e se chocou contra o nosso. Desse choque entre os dois, as teorias físicas dizem que vários outros pedaços foram lançados para o espaço, e que um desses pedaços se transformou no nosso satélite. Essa é a teoria, né, que a física quântica fala até agora, explica até agora. É possível que seja verdade? Até agora ninguém provou o contrário, mas é possível que se prove que isso é uma bobagem, vamos colocar dessa forma, e que isso não aconteceu. Mas até o momento, todos os estudos levam a essas condições de formação do nosso universo. Aí, quanto à estrela, pelo que você colocou, ela está mais próxima do que as mais distantes. E as mais distantes nós conseguimos enxergar. E essa nós não conseguimos ver, e ela está mais próxima. Depende de onde ela se localiza. Não é por estar próxima que nós vamos enxergá-la.
depende da posição do universo em que ela se encontra. Tá bom? Ah, valeu. Só um minutinho que eu só vou terminar aqui de consertar a chamada de vocês, de arrumar a chamada de vocês, e aí eu já os dispenso. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, pode falar enquanto eu estou arrumando aqui a chamada. Ô, João. João tá aí, o São Paulino? Fala, professor. Então, espera só um pouquinho que eu já falo, João. O Arthur perguntou se é possível viajar no tempo. O tempo, ele pode ser uma resposta para muitas e muitas perguntas que o homem faz. Até o momento, viajar pelo tempo seria você viajar pelo espaço. E até agora, a física diz que a única coisa, só terminar aqui, aí você pergunta. A única coisa que se conseguiu fazer com que saísse de um lugar, vamos dizer assim, de uma sala e fosse para outro, foi um fóton de luz. Então, a física ainda está trabalhando com essa questão de uma matéria, de um material, ou de um átomo, vamos colocar assim, para poder tirar de um local e transportar para outro. A ligação tempo e espaço são muito próximas para a gente poder falar de viagem no tempo. Há algum tempo atrás se diria que a velocidade seria responsável por isso, e a gente sabe que é. Porém, nós acabamos de ver aqui que o nosso planeta, por exemplo, ele se movimenta com uma velocidade tremenda. E o nosso tempo, e a nossa existência, e a nossa permanência, ela está aqui, permanece aqui. O que você ia falar, Arthur? Ah, vai falar agora? E não era uma pergunta, não é? Realmente confirmaram, mas se você tem que se levar pelo espaço-tempo, mas não é de qualquer lugar. Precisamente você precisaria de um buraco negro para isso, porque o que ele faz? É como se o espaço-tempo fosse uma rede e ele puxa ela. Ou seja, quanto mais você ficar lá, o tempo ele passa 1 milhão de vezes mais devagar lá. Ou seja, você iria viajar para o futuro, mas você não iria ter volta. Então, aí assim, se você viajar para o futuro, com que certeza você vai viajar para o futuro? O que você espera encontrar lá nesse futuro? Aí, assim, o que a gente pode pensar e falar a respeito dessa questão é que a viagem no tempo, especificamente, e no espaço, está muito ligada à velocidade que um corpo pode desenvolver. E a nossa, por exemplo, nós não conseguimos atingir a velocidade da luz. Então, a gente não consegue um corpo, um material, por mínimo que seja, até o momento, não consegue fazer essa viagem ainda. É lógico que o que eu estou falando aqui pode ser que terminou essa aula, alguém fala, não, eu provei aqui que o material, transportei um pedaço de rocha, né, para o futuro, e trazê-lo novamente. Essas são as questões específicas. E que fala-se que, assim, o nosso sistema, ele tem, o nosso Sol, por exemplo, a nossa estrela, que é o centro da nossa galáxia, do nosso sistema solar, dessa nebulosa que nós vivemos, ele tem um tempo de vida de 10 milhões de anos, e que aproximadamente a metade ele já viveu. Né? Ele já viveu, não, já esteve presente. Falta ainda a metade, que são mais 5 milhões de anos para ele existir.
Para nós, isso não vai fazer diferença nenhuma, ele deixar de existir. Mas os estudos dizem que, nesse momento, o que vai acontecer? Primeiro, ele vai se encolher, né? Vai contrair, vai acontecer uma contração bem grande, e depois ele vai expandir. O nosso sistema e o universo como um todo, ele vive em expansão. Desde a explosão até agora, ele vai expandindo. Ele é presente e o movimento dele é de expansão, né? Então, o Sol vai se expandir e vai consumir os primeiros planetas rochosos. E depois disso, ele vai explodir. E a explosão vai ser tão tremenda que essa estrela vai se transformar em uma estrela apagada, sem vida, e em um buraco negro, e acabou. Será que o planeta vai para o futuro? Será que o planeta vai continuar existindo? Que o sistema, né? O planeta não, que o sistema solar vai continuar existindo e fazendo parte de uma outra galáxia? Tudo isso são ainda teorias. A gente luta e acredita que consigamos responder as coisas com maior facilidade daqui a mais um tempinho. Mas, por enquanto, as colocações que são feitas em relação a essa questão de viajar no tempo ainda são muito duvidosas. Por quê? Porque o homem é curioso, mas ele tem uma outra característica que atrapalha muito, que ele é medroso. O homem é medroso, tem uma característica que atrapalha. A curiosidade ajuda e o medo atrapalha, certo? Olha, ô professor, surgiu aqui mais uma pergunta, mas essa daqui é besta. Então quer dizer que o Sol ele vira um buraco negro e não uma estrela, uma anã branca? Depois dessa explosão, vai criar um buraco negro. E tudo vai desaparecer e não se sabe para onde vai. Ah, sim. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, não. Apesar que as incidências vêm acontecendo aí de forma inesperada, né? Mas o tempo, ele é bastante ainda. O que a gente precisa, tem muito tempo ainda. A gente não acredita que vamos estar presente, não. Milhões de anos, não. Tudo bem? Tudo, valeu. Então, pessoal, olha, vou parar.